Boa noite, Fortaleza. Boa noite aí, pessoal. Mais uma vez. Tem gente aqui, hein? Acho que é o circuito aí, a etapa com mais pessoas aí. Cara, Olha tá diferenciado. só. Parabéns aí, Fortaleza, pela busca de conhecimento aí. Isso aí é muito importante. Tá bom. Cara, esse aqui, para quem não conhece, é o Alexandre, o nosso engenheiro, o homem que está há mais de 30 anos em processos de brasagem, o cara que eu aprendo pra caramba. E hoje eu estou aqui meio que mais para intermediar. O astro aqui é ele, não sou eu, tá? Aí qualquer dúvida também, pode levantar a mão aqui para tirar as dúvidas. E como eu falo, só para se ajudar. Então, mestre, vamos nessa. Esse aqui é o Kleber, acho que todo mundo já conhece, é bem diferente. Até tô aprendendo, eu soltei a camisa, copiar o cara para ver se eu fico famoso aí. É isso, irmão. Bora lá, pessoal. Hoje a ideia é falar de brasagem com vocês. Não sei como é que vocês estão familiarizados com isso. Quem aí já assistiu alguma apresentação dessa na internet, online? Legal. Então, e a Brasil Sodas aí? Todo mundo já conhece a Brasil Sodas? Pesquisa aí. Quem conhece a Brasil Sodas aí? Dá uma levantada de mão aí. Graças a Deus. Bacana. Quem não conhece vai sair conhecendo hoje aqui, hein? Olha lá, ó. Profundo conhecedor. Aí. Bom, vamos lá. Como eu falei, nós vamos falar de brasagem. Tem que correr aqui, porque senão os caras cortam nosso tempo depois. Não dá para terminar, o Clebão sabe. A dinâmica é corrida aqui. Bom, quando a gente fala de brasagem, tem alguns conceitos aqui que eu gosto de começar, para um entendimento aí. A ideia é tentar entender o que é brasagem, né? Porque vocês fazem o trabalho, muita gente chama de solda, soldador. O que é a brasagem? Porque entendendo, a gente consegue fazer um trabalho melhor. Entendendo, a gente sabe o que fazer para corrigir um trabalho ou como melhorar esse trabalho, como que é o princípio e como que se comporta. Então, basicamente, a brasagem é um processo de união de metais, né? Principal ponto aqui, o que está grifado, temperatura é abaixo do ponto de fusão das duas peças. Isso nós vamos ver mais para frente, mas esses conceitos é importante fixar. Então, você não chega na temperatura, por exemplo, de fundir o cobre. Você funde só o metal de adição, tá? No caso, se forem materiais diferentes, alumínio e cobre, por exemplo, você vai ficar abaixo do alumínio, que é o mais baixo dos dois. Então, a vareta tem que ser sempre abaixo dos dois elementos que você está unindo. Beleza? Então, outra coisa, o material de adição ele derrete e aí ele cria uma difusão entre as partes. Difusão é um conceito também que a gente vai falar hoje para entender bem o que é uma difusão. Porque quando a gente solda, a gente funde todos os materiais e eles se unem, vira uma coisa só. E aí todo mundo aqui já escutou, por exemplo, numa solda, a união é mais forte até do que fora da união, né? Isso é a qualidade de uma boa solda. Quando a gente fala de brasagem, é diferente. Brasagem é uma difusão e é uma reação bem pequena que tem entre as partes. Beleza? Próximo ponto que define brasagem, né? Atração capilar. O que é atração capilar? É uma característica muito forte, principalmente da prata, o cobre também tem, que é ele penetrar numa fresta. Então, na hora que você coloca ele num estado quase líquido, quando ele está entrando no estado líquido, ele tem uma força que puxa ele no meio da fresta. Então, quando você faz aquela união de tubos, que você cria aquela bolsa, né, fica uma paralela com a outra e você funde o material, ele penetra, que é muito importante para uma boa brasagem. Alexandre, então, rapidão. Aquele processo que a gente chamava de soldar, cobre, quando eu estou com o maçarico e com a vareta de adição, na verdade é uma brasagem, mas a gente chamava de soldar. Exatamente. Mas é uma brasagem, não é isso? É brasagem. Legal. A gente fala também o próprio nome da empresa, Brasil Soldas, mas a gente está falando de brasagem. É liga de solda, né? É um termo, é parecido, mas não é a mesma coisa. Então, aí a definição, solda, união de duas ou mais partes, né? Onde você tem a continuidade dos materiais. Por exemplo, você vai soldar duas placas de cobre ou duas placas de aço. Você derrete as duas partes naquela região e cria aquele cordão.
Então, você pode adicionar ou não material, você está chegando no ponto de fusão das partes, é uma solda. Brasagem, que nem eu falei, união dos materiais abaixo do ponto de fusão das duas partes. Então, indo mais um pouco a fundo na brasagem. Aqui, ó, você vê a temperatura. Esse gráfico mostra a temperatura. Aqui são as partes e aqui é a área de brasagem. Então, na solda, você está com as temperaturas próximas, porque você funde as duas partes, mesmo quando você adiciona ou não material. Na brasagem, a temperatura da liga de brasagem é abaixo dos dois elementos, está vendo? A temperatura vai do cobre, aqui do latão, aqui da liga de brasagem. É abaixo dos dois. Você não pode chegar ao ponto de fundir os materiais. Até você corre o risco. Se for um alumínio, ele fura. Se for o cobre, ele fura. Você perde a peça. Então, basicamente, o que acontece é isso aqui. É a solda fundida, aí a dissolução da solda, né, na parte no material e a difusão da solda no metal sólido. Então, ela acaba criando essas fases na união. Aqui dá para entender melhor, ó. Embora seja uma figura aí um pouco complexa, é uma ampliação bem da região onde é a solda. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente está ampliando 1000 vezes aí a peça, bem a região onde você está unindo. E o que é a difusão? O que está unindo as duas peças? É só essa camadinha aqui, ó. 1,5 micron, 1 micron, é uma camada bem pequena, é um filmezinho. Se você soldar duas placas, você consegue arrancar. Só que quando você arranca material da outra face. Então é um bom teste de brasagem quando você está juntando materiais, é você fazer esse desplacar, é um teste destrutivo. E você vê como que está sendo a aderência dessa solda nas partes. Mas você arranca elemento do outro lado, ele tira uma casquinha, como se você estivesse desplacando do outro lado, tá? Isso é uma característica de uma brasagem. Ou seja, não é a resistência de uma solda. Então você precisa ter penetração para ter um bom trabalho aí, para você ter uma resistência, certo? Então você tem que ter bastante penetração, que é o que nós vamos falar também aqui. Ficou claro aqui a questão, essa diferença de brasagem e solda? A capilaridade, né? Vamos falar um pouquinho da capilaridade. São esses fenômenos físicos aí que fazem a solda penetrar em frestas. Então aqui, ó, dá para ilustrar. Aqui, só para entender, é um gráfico que mostra, ele é bem técnico, mas ele mostra qual é a fresta que você precisa ter. Só para ter uma ideia, o intervalo entre as duas partes, ele tem que estar entre 5 centésimos e 2 décimos. O máximo é 2 décimos, então não pode ter uma folga muito grande. Se tiver a folga grande, ele perde essa capacidade de penetrar. E aí vai dar um mal. Então, se você tiver, por exemplo, uma junção onde a circularidade não está legal, a gente vai olhar, a solda naquele lado onde está com muito espaçamento, a solda não vai penetrar e não vai dar uma boa brasagem. Aí você vai ter vazamento. E mesmo que ele consiga fazer essa brasagem, por ter uma distância grande, essa resistência mecânica dessa brasagem não vai ser boa. Cai, porque normalmente ele vai ter uma difusão maior com um dos lados e não com os dois. Por exemplo, se a gente alargar demais um tubo e colocar o outro tubo lá para brasagem e ficar muito folgado, isso dificulta no processo de brasagem e na resistência dessa brasagem. Aqui para ilustrar, ó, isso aqui é um teste que foi feito em laboratório, onde você vê, em função da folga, conforme você vai abrindo a folga e você derrete a solda aqui, ela tem a capacidade de subir nessa fresta mais, tá vendo aqui, ela está chegando, ó, a folga ideal ela chega lá em cima, ela tem uma força grande. A folga muito grande, ela nem penetra. Ah, então, se passar ali dos 2 décimos, o risco é grande. Nesse caso, está sendo brasado aqui e a vareta de adição está subindo. É um teste. Então, só está aquecendo a solda para ela subir na fresta para você medir essa força. É uma forma de você enxergar isso. Então, quando ele está bem justo o material, né? Ó, ele consegue penetrar bem na peça. Penetrar bastante.